A sequência dessa terça-feira tem influência de dois sistemas meteorológicos como um todo, né? Bom, o primeiro é uma massa de ar seco, é um sistema de alta pressão. Essa massa de ar seco, ela proporciona tempo bom, predomínio do sol, poucas variações de nuvens em praticamente todas as regiões, proporcionando um aquecimento até relativamente razoável, chegando até a marca dos 30 graus. O calor associado à alta umidade e aproximação de uma área de baixa pressão, que é oposta a essa alta que eu comentei agora, que está sobre o Oceano Atlântico, aliada aí uma perturbação dos níveis intermediários da atmosfera, favorece pancadas passageiras isoladas durante a tarde e início da noite. Só uma observação: tem algumas cidades do litoral sul de Santa Catarina, eu teria que estar mostrando isso na imagem de radar, tá? Mas assim, tem algumas cidades do sul de Santa Catarina e que fazem, né, também divisa ali com o Costão da Serra, enfim. Nessas áreas, a umidade ela tá bem alta, o ar tá bem saturado. Então, durante essa madrugada, essa madrugada aqui de terça-feira e parte dessa manhã, alguma chuva rápida pode estar acontecendo ou está tendo registro nessas localidades. Seguido de sol, períodos de muitas nuvens, seguido de pancadas passageiras isoladas à tarde e à noite. Então, nessa área que eu comentei agora, a situação é um pouquinho mais variada, tá certo? Nas outras regiões aí é tudo tempo bom, tudo tempo seco, com sol, algumas variações de nuvens e temperaturas próximas ou acima dos 30 graus, como vai estar quente, vai estar abafado, ou melhor, vai estar quente, abafado não é tão relevante, assim, um abafamento não é tão relevante, se fosse um abafamento muito forte, aí ia ter temporais, né? Mas nesse caso aqui, a gente tem uma baixa pressão que está no oceano, e essa baixa pressão que está no oceano, ela passa tangenciando aqui o nosso litoral, e isso gera, né, um pouco de perturbação de ondas curtas na média atmosfera, o que pode gerar algumas pancadas com trovoadas isoladas durante a tarde e início da noite. Mas são bem isoladas, bem localizadas, muitas áreas acabam, no final das contas, passando com tempo seco. Quinta, quarta e quinta-feira, tempo bom, predomínio do sol e poucas nuvens, e se tiver a ocorrência de alguma pancada extremamente isolada. Na sexta-feira, uma nova frente fria de fraca atividade deve estar passando sobre o sul do Brasil, trazendo aumento das nuvens, pouca chuva, alguns temporais bem isolados e queda na temperatura. Essa queda na temperatura é uma queda leve, beleza? Não tem relevância. O fim de semana como um todo ele é bem aproveitável, com sol e tempo bom, pancadas bem isoladas. Na transição ali do domingo em direção à segunda-feira, tem uma probabilidade maior para ter formação de temporais, principalmente para quem está no Rio Grande do Sul, oeste, sudoeste do Paraná, também tem uma chance, né, pequena, né? Oeste de Santa Catarina uma chance um pouco maior, mas isso é um detalhe, tá? Porque ali no domingo a gente vai ter o aprofundamento de um cavado, de um sistema de baixa pressão, tá? E essa área de baixa pressão, ela deve estar organizando alguns núcleos de instabilidades que têm o potencial para estar trazendo chuva e alguns temporais. Mas é tudo bem localizado, tá certo? Mais ou menos lá pelo dia 11, deixa eu ver aqui no meu calendário, mais ou menos lá pelo dia 11, 12, me parece que tem uma frente fria que é um pouco mais decente, que acaba trazendo uma condição assim mais de outono, tá? Eu digo temperaturas um pouco menores, né? A próxima semana como um todo ela é uma semana assim que é um pouco mais enjoada, ela tem mais chuva. Essa semana, ok, uma semana que é pouca chuva. Tem ali seus momentos de chuva, tudo ok, mas é chuva pouco volumosa. Acaba predominando assim um tempo mais seco. Mas a próxima semana, a chuva ela tende a ser mais assim, né, um pouco mais frequente, digamos assim, né? Então, só para ficar, né, como observação esse detalhe, tá bom? Na imagem de satélite, nota-se
uma extensa massa de ar seco atuando sobre boa parte da região sul do Brasil, proporcionando tempo bom, sol e algumas variações de nuvens. E percebe-se que nós temos alguns aglomerados convectivos que provocam temporais entre o Paraguai, norte aqui da Argentina, e o Oceano Atlântico adjacente. Essa condição do tempo, ela se deve por conta do aprofundamento de um sistema de baixa pressão. Na verdade, teoricamente, são dois. Deixa eu estar mostrando aqui. São dois sistemas de baixa pressão. Então, o primeiro sistema de baixa pressão, ele tem um núcleo de 1008 HPA e ele mantém um cavado dele bem estendido aqui sobre a região aqui do Paraguai, da Argentina também e parte aqui do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, são duas áreas de baixa pressão. E tem outra baixa pressão aqui com um núcleo de 1007 HPA. Percebe-se que, nossa, assim, se eu fosse analisar isso, seriam duas baixas pressões gêmeas. Elas são muito parecidas mesmo. E olha só que bacana, isso aqui é bem interessante, né? Como a gente tem uma área de advecção de vorticidade ciclônica nos níveis médios da atmosfera, sempre a nebulosidade convectiva, ela vai estar na parte leste da baixa pressão, ó, leste e na parte leste da baixa pressão. Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso estar comentando aqui. E essa passagem dessa baixa pressão sobre o oceano que vai ser responsável por estar proporcionando pancadas isoladas hoje à tarde à noite. Aqui no litoral sul, deixa eu só comentar isso, aqui no litoral sul, essa região aqui do sul de Santa Catarina, tem um pouco de brilho aqui por conta da luz aqui na tela, mas assim, ó, já tem algumas pancadas passageiras isoladas acontecendo, tá? Mas são pancadas bem rápidas, bem pontuais. Aqui na região de São Borja, essa região aqui mais, Itaqui, tem pontos que já estão tendo formação de temporais aqui no oeste aqui do Rio Grande do Sul. Bom, quanto à questão da temperatura. Bom, hoje a temperatura máxima ela fica próxima ou acima dos 30 graus em praticamente toda a região sul do Brasil, com exceção dessa parte aqui mais do sudeste do Rio Grande do Sul, centro, parte aqui da Grande Porto Alegre, onde a temperatura ela não passa muito aí dos 22 a 25 graus. Nas demais cidades, a temperatura ela segue alta, beleza? Amanhã, a temperatura ela sobe em todas as regiões, com marcas próximas ou acima dos 30 graus. Quinta-feira também, próximo ou acima dos 30 graus. E na sexta-feira dá uma diminuída, já por conta do efeito da frente fria. Ainda é quente até antes da passagem da frente, que a gente tem aquele efeito mais pré-frontal. E aí no fim de semana fica mais agradável, tanto no sábado quanto no domingo. Tá, vamos ver aqui a questão das precipitações. Bom, hoje que nem eu disse para vocês, né? O tempo é bom, o sol ele se mantém presente. Tem algumas cidades aqui do oeste que já estão tendo ocorrência de chuva que eu mostrei agora aqui pela imagem de radar. E a baixa pressão que está aqui no Oceano Atlântico e a outra baixa pressão que está lá no Paraguai. Então, o que acontece? Durante o decorrer do dia, tempo bom, sol e algumas nuvens em praticamente todas as regiões, tirando essas que estão tendo ocorrência de chuva, e com pancadas passageiras isoladas que acontecem preferencialmente à tarde e início da noite. Lembrando que essas pancadas, elas são bem localizadas, mas isoladamente algum temporal não está descartado, porque tem essa advecção de vorticidade ali que eu tinha mostrado ali anteriormente. A mesma situação deve ser registrada nessa quarta e quinta-feira. Predomínio do sol, tempo bom e pancadas isoladas que acontecem à tarde e início da noite. A condição é menor que hoje para ter pancadas, tanto na quarta quanto na quinta. Só que assim, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul têm probabilidade para ter formação de temporais. E eu chamo a atenção tanto para quarta quanto para quinta-feira. Então, para quem é telespectador, quem é internauta dessas regiões aqui mais do sul do Rio Grande do Sul, nessas áreas tem chance de temporais durante a tarde e noite, tanto da quarta quanto da quinta-feira.
E as outras regiões, o tempo é bom, o sol ele acaba marcando presença e se tiver ocorrência de chuva é bem isolada. Beleza? Ó, amanhã na quinta-feira, para quem tá aqui na Grande Porto Alegre, até o centro-norte, até aqui, ó, nessa região aqui, sol, nuvens e temporais passageiros à tarde e à noite. As outras regiões aqui é tudo tempo seco, tudo tempo bom, se tiver pancadas é bem isoladas. E aí nós temos a transição de uma frente fria na sexta-feira, trazendo pouca chuva no geral, uma frente fria de fraca atividade, de onda curta, né? Ela não tem muita dinâmica mesmo, não tem muito gradiente de pressão e temperatura, então ela passa bem rapidamente, traz pouca chuva e depois já se desmancha. E boa parte do fim de semana ele é aproveitável. Depois a gente tem aqui a manutenção de um cavado, né? Um sistema de baixa pressão. Tem uns debilóide aí que vão falar que isso aqui é frente fria, mas não é frente fria não, isso aqui é um cavado, tá? O que acontece? A gente tem um domingo aí caracterizado pelo tempo mais seco, com sol e algumas nuvens, mas pode ter a formação de algumas pancadas com trovoadas entre a tarde e a noite do domingo. Quem sabe pega aqui o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, mas é tudo temporal mal distribuído. O Rio Grande do Sul será o mais afetado. Beleza? Então é isso. Bom, então seriam essas as principais informações do dia de hoje. Não tem assim muita informação assim dinâmica, né? Tem a questão dos temporais que acontecem principalmente no Rio Grande do Sul, né? Tanto nessa quarta e quinta-feira. Hoje também tem alguns temporais acontecendo no oeste, mas são bem pontuais, bem exclusivo para essas demais, para essas regiões, tá? As outras, como um todo, a condição é de tempo mais seco mesmo, acaba predominando o tempo bom, beleza? E que nem eu disse para vocês, cara, eu acredito que é só lá pelo dia 10, 11, mais para frente, que passa definitivamente aí uma frente fria um pouco melhor, mas ainda assim não é aquela Brastemp, não é aquela frente fria assim poderosa. É porque assim, cara, é um processo assim que ele é um pouco mais lento. As coisas na atmosfera, elas têm um tempo para acontecer. Então, por exemplo, assim, virou a chave, digamos assim, você tem uma sequência de dias de verão, com tempo bom, tempo quente, vários dias. Primeiro vai ter que passar uma frente fria para dar uma refrescada, para romper esse bloqueio. Depois vem outra para meio que começar a dominar. E aí vem outra para daí sim dominar tudo, sabe? É mais ou menos assim, entende? Então é um pouco demorado para a gente ter essa transição de verão para outono, mas as características mansamente aos poucos a gente já vai sentindo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe com seus amigos. Muito, mas muito obrigado pelos 40 mil inscritos que a gente conseguiu bater aqui no canal. É um canal que ele é pequeno, mas ele é um canal genuíno. A gente sempre tenta buscar informações com precisão, né? A gente sempre tenta trazer alertas nos momentos corretos, sem banalizar, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo mais e mais seguidores, se Deus quiser, né? A gente sempre tem um objetivo aí de crescimento, tá bom? Mas eu agradeço demais a todos que sempre estão comentando, todos que estão dando aquele like, todos que estão compartilhando as informações que aqui a gente traz com seriedade, tá bom? Muito obrigado desde já. Até logo mais.